Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao devocional de HPH, de Homem para Homem, da Universidade da Família. Hoje eu estou aqui no Memorial Shunji Nishimura, onde atrás de mim está a linha do tempo desse grande homem que fez grandes coisas, e nesse local a gente pode trazer à memória tudo aquilo que ele plantou durante toda a sua vida. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Você é um homem de boas memórias? Você tem o hábito de escrever o que Deus tem feito na sua vida? Qual o dia do seu novo nascimento, o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo? A palavra de Deus lá em Lamentações 3:21 fala assim: quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Hoje o nosso tema é: você se lembra? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. Na Estrada, meditações para homens que viajam. Esse é o devocional que nós estamos trabalhando nesse DHPH. E Chuck Sticker compartilha nesse devocional sobre a importância de trazer à memória aquilo que aconteceu em nossas vidas. Compartilha que um dos pontos mais recorrentes na Bíblia é o fato de os homens esquecerem de tudo o que Deus fez por eles. Ou seja, nós normalmente temos uma memória curta. E aqui eu queria já desde o começo do devocional trazer para você sugestões de você ter algo, objetos, situações que aconteceram em algum memorial para que você possa trazer à lembrança aquilo que Jesus fez para a sua vida. Por quê? Porque isso trata da gente trazer de volta e a gente lembrar e aquecer o nosso coração, relembrando das grandes promessas e dos grandes feitos de Deus por nós. Salmos 78:11 diz assim: esqueceram o que tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ou seja, o povo voltou a fazer aquilo que era comum a eles fazerem antes, certo? De terem experimentado coisas lindas que o Senhor fez. Muitos não estão preocupados com o passado ou com o futuro, pois para eles o que importa é justamente agora. Eu quero desfrutar hoje, não estou preocupado com amanhã. Isso se chama o quê? Egoísmo. Eu não estou preocupado com o futuro. Muitos estão assim. O problema dessa mentalidade é que essas pessoas perdem muito da força que Deus planejou para elas. Por quê? Porque o que importa é agora. Eu não estou pensando numa plantação, numa colheita. Aquilo que eu vou plantar, eu vou colher lá na frente. Podemos extrair forças de tudo que Deus fez para nós e caminhar para frente com convicção, entusiasmo e força. Lembra-se Davi? Na grande guerra com Golias, ele falou assim para Saul: eu já matei um urso e um leão. Ou seja, ele estava trazendo à memória aquilo que tinha acontecido lá atrás para servir de experiência, entusiasmo, convicção e fé, para ele vencer os obstáculos da vida, e você sabe que ele venceu Golias. Por quê? Porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Os sonhos de José lhe deram forças para vencer as dificuldades e se tornar governador do Egito. Ele passou pelas dificuldades porque ele tinha um sonho, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma palavra profética. E aquilo não fez com que ele desanimasse no meio do caminho e conseguisse alcançar o seu objetivo. As experiências que Jesus teve no seu ministério lhe deu coragem de abrir mão da sua própria vontade e confiar no Pai, que ele o ressuscitaria no terceiro dia. Lembra-se da oração do Getsemane? Deus usa esse Salmo 78 para trazer à memória aos israelitas todos os seus feitos. 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Uau! Ou seja, eu quero trazer à memória aquilo que me traz a lembrança. Por isso que o devocional de hoje é escrever, é trazer à memória. Por quê? Porque se eu e você não escrevermos, nós temos a grande tendência de nos esquecermos. Devemos lembrar das grandes coisas que Ele fez, mas também das pequenas coisas. Compartilhe com os seus filhos, desde a tenridade dos feitos do Senhor por nós, por seu amor derramado em atitudes por nossas vidas. Compartilhe através de histórias bíblicas, experiências suas
suas com Deus, da sua esposa e de outras pessoas, aquilo que Jesus está trazendo ao seu coração também no ouvir esse devocional. Eu lembro-me de uma situação em que nós passamos algumas dificuldades, nós estávamos passando por um período de recessão, estávamos usufruindo do resultado do curso do Crown Finanças, então nós estávamos com as nossas reservas e eu estava sem trabalho e estávamos vivendo daquela reserva e nós precisávamos cortar tudo aquilo que era superficial. E aí estava chegando a Páscoa e a minha filha queria muito chocolate. E chocolate é supérfluo, então se eu estava numa fase de dificuldade, eu não poderia trazer aquele momento para ela e sentamos com ela e conversamos e falamos assim, filha, vai para a fonte é Jesus Cristo. E eu lembro, como se fosse hoje, ela tinha cerca de 9 anos de idade, ela dobrado o joelho pedindo para Jesus que ela queria ganhar chocolate. E ela orando aquilo e aí foi passando o tempo e chegou a Páscoa e eu lembro-me como se fosse hoje. Ela nunca ganhou tanto chocolate, acho que em toda a vida dela, como naquela Páscoa. Eu lembro-me que 6 meses depois da Páscoa, ainda estávamos comendo chocolate que ela tinha ganho naquela Páscoa. Ou seja, sentamos com ela depois e trouxemos para ela a memória. Filha, você lembra que você orou e Deus respondeu? Até hoje, ela tem quase 20 anos de idade. Quando ela vai fazer as coisas, ela coloca em oração. Ela pede, Senhor, vai na nossa frente, ela faz provas com Deus. Por quê? Eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se possível, construa em sua casa um memorial. Nós estamos aqui numa linha do tempo do seu Sunji. Construa um memorial. O Gary Yeso ensina isso no curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus, de nós termos um memorial para você poder trazer a memória, você trazer seus filhos, depois os seus netos, quem sabe os seus bisnetos, e eles vão olhar para aquele memorial, de repente vão encontrar uma chupetinha, e aquela chupeta vai trazer à memória uma história de que Deus curou o seu filho em tal momento. Deus fez aquilo por você em tal momento, ou seja, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança e colocando a fé no coração dos nossos filhos. Josué colocou 12 pedras após a travessia do rio para que eles pudessem contassem. A Bíblia fala assim, para que os pais contassem aos seus filhos os feitos do Senhor. As 12 pedras representando as 12 tribos. Quando nós precisamos, Deus abriu o rio Jordão e nós atravessamos em seco. A ceia é um memorial. A cruz é um memorial do que Jesus sofreu por nossas vidas. Em suas viagens, traga à memória os feitos do Senhor e tenha um tempo dirigindo, mesmo dirigindo, de adoração e de louvor a Ele. E quando você parar para fazer aquele café, para tomar aquela parada, para abastecer, anote o que Jesus falou ao seu coração. Eu tive tantas experiências na estrada, podia ficar há muito tempo aqui compartilhando com você as experiências que eu tive ao volante com o Senhor Jesus, ouvindo a voz do seu Espírito Santo. Quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quero repetir o Salmo 78, olha só o que ouvimos, o que aprendemos e o que contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Faça isso com seus filhos. Traga memória, compartilhe da palavra, compartilhe das suas experiências, por menores que sejam. Para eles, vai edificando a fé. Se você não se lembrar disso, como é que eles se lembrarão? Se você não trazer a memória e compartilhar com seus filhos e com seus netos, como é que eles se lembrarão daquilo que eles não ouviram? Então compartilhe das suas pequenas experiências, médias e grandes. Glórias a Deus pela sua vida, porque você é esse homem que traz a memória. Você é esse homem que escreve, que anota, que tem um memorial e está construindo um legado para os seus filhos. Graças a Deus você é homem. O nosso próximo devocional terá o tema: qual é a sua classificação na lista dos mais ricos do mundo? Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.